E aí, pessoal, tudo bem? Fazendo então aqui a terceira parte da sequência de vídeos que a gente se propôs, que é sobre o início do ano letivo. A gente fez uma primeira parte que era sobre integração, a segunda que era sobre o diagnóstico, e agora a terceira seria uma introdução à história. É, A gente realiza isso muitas vezes não só no sexto ano, a gente percebe ali que aquela turma precisa avançar em alguma discussão sobre a importância do estudo da história, do porquê se estudar história, a gente pode fazer essa terceira atividade também, não só no sexto ano, que é o momento ali mais comum da gente trabalhar essa introdução à história. Como a gente pode fazer isso? No primeiro momento, eu faço um jogo com eles, no qual eu peço que eles dividam um papel em 3 pedaços, e peço que eles escrevam 2 fatos que marcaram a vida deles, que aconteceu com eles, algo verdadeiro, um fato falso, uma mentira, algo que não aconteceu com ele ou com ela, e escreva no papel, né, os fatos verdadeiros, escreve verdadeiro, verdadeiro, o último fato falso, escreve falso, e coloca o nome nos 3 papéis. Eles dobram os papéis, a gente mistura e eu mesmo sorteio ou eles podem sortear e escrevo no papel o que eles escreveram. Por exemplo, sei lá, joguei bola com o Neymar. Né? Isso é verdadeiro ou falso? Eu pergunto para eles. Eles vão falar falso. Quem será que mentiu? Eu boto lá verdadeiro ou falso. Se for falso, eles escreveram falso. Quem será que mentiu? Eu escrevo o nome da pessoa. Caí de moto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Boto lá, verdadeiro. Quem você acha que caiu de moto? Cicrano, Beltrano. Então eles vão escrevendo, vão falando e se é verdadeiro ou falso. Depois a gente vai, a partir dos papéis, e ver se é de fato verdadeiro ou falso e quem foi que mentiu ali. Por que isso é importante? O primeiro ponto é que, através das mentiras, a gente consegue conhecer muito deles. E essa coisa do futebol, da importância. Tem muitas meninas que falam de ser atriz famosa. Um dia eu fui para Hollywood, sei lá, e encontrei não sei quem. Falam de bandas, de grupos, né, cantores. Então a gente conhecer também eles um pouco ali. O segundo é que, a partir disso, a gente começa a discutir com eles como a gente descobre que algo é verdadeiro ou algo falso, né? Eu peço, eu quando vou falar sobre isso, eu uso a palavra fato, para começar a discutir com eles o conceito de fato. Também na entrevista, eu utilizo 3 fatos que marcaram positivamente sua história, então também trabalho elementos dos fatos nas vidas deles, né? Por que isso? Primeiro, eu brinco com eles esses papéis como se fossem fontes históricas, né? Imagine se um historiadora, pegou um papel desse e quer saber se aquilo é verdadeiro ou não. Como é que ele consegue descobrir isso? Então, o nosso papel do historiador é saber de fato o que aconteceu. Então, a gente comparar esses papéis com as fontes. E o segundo é a ideia de fato histórico, no sentido de ser algo marcante, que nós na história não estudamos tudo o que acontece. Esse não é o objetivo. O nosso objetivo em história é buscar compreender fatos, coisas que aconteceram, que foram marcantes, que mudaram os rumos da história, né? Da mesma maneira que tem fatos que foram marcantes na vida deles, que as vidas deles foram diferentes depois daquilo, alguma coisa aconteceu que mudou a vida deles, da mesma forma é na sociedade, é no mundo. Eu não costumo utilizar a palavra processo histórico, porque para eles processo é processo de justiça mesmo, de processar alguém, processo que acontece, né, do judiciário. Então, apesar da gente em história utilizar muito esse conceito de processo, para eles não é uma palavra que auxilia na compreensão do que a gente quer falar. Depois dessa atividade, eu começo a trabalhar alguns outros momentos nos quais eles podem avançar um pouquinho nessa discussão. Para fazer isso, eu utilizo uma oficina de história desse livro aqui, Oficinas de História, Projeto Curricular de Ciências Sociais de História, Ana Lagoa, Keila Greenberg e Lúcia Greenberg. Uma oficina específica que eu trabalho, que é bem famosa, que é a morte de Marta, né? A estranha morte de Marta. Nessa oficina, eles recebem materiais, eu divido a turma em grupos, e eles recebem materiais, um relatório policial, documentos que estavam na bolsa de Marta no dia, fotos dela com amigos, cartas, calendário. E aí os estudantes precisam descobrir quem matou Marta e por que matou Marta.
Ali a gente vai fazer uma comparação entre o papel, a ideia do detetive e a ideia do pesquisador em história, historiador, historiadora. No nosso caso, em história, a gente quer pesquisar por que o mundo é assim. O que aconteceu com o mundo? Nosso papel de detetive é tentar compreender o porquê que o mundo é dessa maneira. No caso ali da morte de Marta, o objetivo é tentar descobrir quem matou ela e por que matou. É inclusive interessante porque o contexto ali da oficina dá a ideia de que Marta pode ter sofrido um feminicídio, então também abre espaço para discussão sobre a questão do machismo e do feminicídio propriamente dito. Então eu trabalho com eles essa ideia do detetive, da importância de pesquisar, e por fim, pode ser antes disso ou depois, eu boto algumas questões para eles, né? Por que existe desigualdade social? Por que existe violência? Por que existem pessoas passando fome? E a partir dali, tentar discutir com eles as respostas dessas questões mais gerais, mas que têm bastante contexto social, é, e tentar discutir como a gente pode responder essas questões, tentar descobrir o porquê que isso acontece. E no caso nosso em história, isso é importante, é fundamental, né? A gente pesquisa em história, um dos principais motivos é tentar compreender a realidade social, se não o maior motivo ou o grande motivo, para transformar essa realidade social. Então, se existem crianças passando fome, nosso papel como historiadores é pesquisar sobre isso e tentar transformar essa realidade a partir desses conhecimentos, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Beleza, gente? Acho que é isso. Então, é uma sequência aí de atividades e jogos que a gente pode fazer, questionamentos, interações com os estudantes, para que eles avancem numa concepção um pouco mais concreta do que é a história, não abstrata, naquele sentido, um monte de gente que morreu, para que estudo isso? Coisa de gente que não serve para nada, coisa de velho, estudar coisa de gente morta. Então, a gente tenta desfazer esse senso comum, essa crítica a esse senso comum, trabalhando um novo senso, um bom senso crítico, a partir do qual a importância de estudar a história é pesquisar, entender o passado, tentando modificar na relação com esse passado a realidade social, né? Então a gente somos detetives e no fundo é um pouco isso mesmo. Beleza, gente? Comente aí se você gostou desse vídeo, da ideia dessa sequência, né? Aqui a gente fecha essa sequência do início do ano letivo. Se puder comentar, marcar algum colega, enviar para alguém também e ativar as notificações, porque infelizmente o Instagram ele não ajuda muito a esses vídeos chegarem a todo mundo. Eu conto muito com o apoio e o carinho de vocês. Beleza, gente? Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau.